hormônio que vem lá da dele hipófise, é um hormônio chamado FSH, folículo estimulante. E eu tenho outro chamado LH, também da dele hipófise, que atua nas células intersticiais na produção da testosterona. Esse espermatozoide ele vai ser maturado no epidídimo, passa pelo canal deferente, quando você consegue fazer quem? Vasectomia. Do canal deferente ele segue para a vesícula seminal, produção do sêmen, que é basicamente 3-5% de espermatozoide, o resto são carboidratos, proteínas. Aí glândulas anexas, próstata, bulbo uretral e uretra. No caso da mulher, ela tem lá o ovário, vai liberar o quê? Ovócito. Porque ao contrário do homem, o ovócito secundário da mulher, a meiose 2 só se completa se houver o quê? Fecundação. Nas tubas ou trompas do falópio, ocorre a fecundação. Aí começa o desenvolvimento embrionário. Esse zigoto agora formado passa por sucessivas mitoses chamadas de clivagem, formando células menores chamadas de blastômeros. Esses blastômeros vão se unir por uma glicoproteína e formam um conjunto emaranhado de células chamadas de mórula, que é consequência da clivagem. Essa mórula que está assim, ela já está no útero, onde vai ocorrer o processo chamado nidação, implantação do embrião ao útero. Aí essa mórula vai sofrer uma evaginação, ó, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Opa! Forma-se aqui agora uma cavidade chamada de blástula. E a blastocele, perdão. E todo esse processo aqui, essa consequência é chamada de blástula. Aí essa blástula começa a sofrer uma invaginação. Forma-se a segunda fase do processo embrionário, chamado de gástrula, onde tem a formação de 3 folhetos eliminativos. Vem comigo: ecto, endo e meso. Ectoderme vai formar tecido nervoso e tecido endoderme, sistema digestório e todos os demais são de origem mesodérmica. Mas ecto e endo e meso nem todos os animais possuíram. O primeiro a ser triglados eram chamados plateumintos. Só que a mesoderme não estava completamente formada, por isso que eram organismos acelomados. Já nos hemateumintos, a mesoderme já está formada, mas não reveste totalmente aí do celoma, chamado pseudocelomados. Portanto, o primeiro celomado verdadeiro foram os molúsculos. Tudo bem? Volta para a embriologia. Aí nessa gástrula, além disso tudo, existe uma cavidade chamada de blastóporo. Esse blastóporo pode originar primeiro a boca e depois o ânus. São animais E quem origina primeiro o ânus e depois a boca são os deuses. Os únicos deuterostomados são equinodermos e cordados. O primeiro protostomado eram os plateumintos. Até as provas de amanhã. Plateumintos. Esses plateumintos eram um sistema digestório incompleto, porque eram protostomados que só tinham a boca. Na hemateuminto em diante, eles têm boca e ânus. São protossomados com sistema digestório completo. Encerra a gástrula, vem para a neurula. Na neurula ocorre a formação do sistema nervoso. E eu tenho uma estrutura chamada notocorda, que tem origem mesodérmica, que forma a chamada coluna. Além da notocorda, também tem tubo nervoso dorsal, que origina sistema nervoso, origem ecto. Bom, notocorda e tubo nervoso dorsal são características exclusivas de qual filo mesmo? Cordados. Além desses dois, eles têm ainda mais 2 características: fendas branquiais e cauda pós-anal. Tudo bem até aí? Beleza. Bom, senhores, mas encerrando a embriologia, os cordados apresentam pelo menos uma fase de sua vida: notocorda, fendas faringianas, ou fendas branquiais, tá? Cauda pós-anal e chamado o quê? Tubo nervoso dorsal. Perfeito. Gente, a gente está falando aí, vocês falaram para mim que o primeiro protostomado foi o plateuminto, e o primeiro deuterostomado foi quem mesmo? Deuterostomado, equinodermes. Beleza. Bom, plateuminto, a grande aquisição evolutiva, como a tênia, como o Solomonsone da esquistossomose, foram os primeiros a terem sistema digestório, embora incompleto. E também foram os primeiros a terem sistema excretor, que excretava através de um par de protonefrídeos. Mas para falar em sistema excretor, nós temos 3 excretos principais. Quais são elas mesmo? Amônia, ureia e ácido úrico. A ureia e o ácido úrico são derivados do ciclo da ureia e ciclo do ácido úrico. Vem cá, a amônia, ela é pouco ou muito solúvel?
Ela é muito solúvel e ela tem uma toxicidade alta ou baixa? Alta. Depois vem a ureia com solubilidade moderada e, por fim, o ácido úrico. Os animais que excretam ácido úrico, já que ele é praticamente insolúvel em água, são animais aquáticos ou terrestres? Primeiro acordado a conquistar o ambiente terrestre foram os répteis. Opa, então répteis e aves excretam principalmente ácido úrico. Agora, vamos falar um pouquinho de peixe. O peixe ele é aquático, só que eu tenho peixe de ambiente de água doce, ambiente de água salgada. O peixe marinho, ele tende a perder ou ganhar água? Ele tende a perder. Então, se ele tende a perder, ele tem que segurar a urina. Então, a urina tem que ser mais concentrada ou mais diluída? Se tem que ser mais concentrada, eu vou excretar amônia ou ureia? Ureia. Já peixe de água doce, a tendência é ele é o quê? Ganhar água, né? Se ele ganha água, então a tendência é ele eliminar pela urina. Então, ele excreta principalmente a amônia, que é muito solúvel em água. Bom, os plateumintos foram realmente os primeiros a terem esse excretor. Aí, nemateuminto também teve, só que era renês. Aí passa para molusco, metanefrite. Só que quando chega em molusco, a gente viu que a grande aquisição dos moluscos foram, primeiro, o celomato. O primeiro a ter sistema circulatório e sistema de mesmo? Respiratório. Vamos falar um pouquinho de sistema circulatório? O sistema circulatório ele pode ser fechado ou aberto. Fechado, as trocas gasosas ocorrem em vasos pequenos chamados de capilares e aberto em cavidades chamadas de hemocélulas. Nos moluscos, o sistema circulatório podia ser fechado ou aberto. Nos anelídeos, somente fechado. Atrófios, somente aberto. Cordado, somente fechado. Só que o cordado... Bom, peraí, se eu estou falando em sistema circulatório, se o molusco foi o primeiro a ter sistema circulatório, o molusco foi o primeiro a ter um órgão. Chamado o quê? Qual é o órgão do sistema circulatório? Coração. Coração, a contração é voluntária ou involuntária? Involuntária. Se a contração é involuntária, tecido muscular esfriado cardíaco é liso ou esquelético? Esfriado cardíaco. Fora o esfriado cardíaco, vem para a histologia. Você tem o tecido muscular liso e o tecido muscular esfriado esquelético? Liso, contração voluntária ou involuntária? Involuntária. Um exemplo de liso são os movimentos peristálticos realizados pelo estômago e pelo esôfago, sistema digestório. E aí você tem o esfriado esquelético. Contração o quê? Bom, mas se é contração voluntária, para começar tudo depende de um impulso que percorre uma célula chamada detrito celular axônico. Quem é que recebe a informação? Detrito. Quem é que passa? Axônico. Só que essa propagação de impulso elétrico é uma variação da bomba de dentro da célula. Você tem muito mais qual íon? KKKKK. Botar fora da célula? Não. Tudo bem? Bom, essa variação do sódio entrando no potássio saindo causa uma diferença de potencial e a DDP gera energia, gera corrente elétrica, sim ou não? Sim. Atingindo o retículo sarcoplasmático, eu libero o cálcio. Esse cálcio quebra o sítio de ligação da actina, que começa a utilizar sobre a tendo o sarcômero um encurtamento. Pouco, isso é contração muscular. Músculo rígido é chamado de rigor mortis. Você precisa de quê para quebrar? ATP, que é gerado através de um processo chamado respiração, que ocorre em qual organela? Cuja fonte primária de carboidrato é a glicose. Mas eu posso gerar ATP só pela glicose, pela proteína e pelos lipídios. A quebra de lipídio vai gerar ácido graxo e glicerol. Quando eu quebro o glicerol, beleza. Ácido graxo decompõe e forma corpos cetônicos. Beleza. Volta para a zoologia. Bom, aí você tem o molusco lá. Foi a primeira vez que sistema circulatório. Sangue, coração. Beleza. O sistema respiratório começa a variar. Quando chega exatamente braquial, monar, traqueal. Só que falar em sistema respiratório, as aves e os mamíferos chamam muita atenção. Por quê? Porque nos mamíferos você tem um músculo chamado diafragma. Quando você inspira, diafragma ele sobe ou desce? Desce, ele está contraído ou relaxado? Contraído. Qual é o nervo que controla o diafragma? Nervo frênico. E o sistema nervoso é periférico simpático ou parasimpático? Parasimpático, porque
A exceção é o digestório e o respiratório, o diafragma está contraído. O volume da caixa torácica aumenta ou diminui? Aumenta. Aí eu vou expirar, ó. O diafragma sobe. Mas a musculatura intercostal, ela desce. Perfeito. Mas, gente, vem cá. Quando você inspira e expira, você está fazendo troca de gases, sim ou não? E esses gases hematóticos são carregados por uma molécula chamada de hemoglobina, que está numa célula chamada de hemácia, que é nucleada ou anucleada? Só que essas hemácias transformam basicamente oxigênio e monóxido, porque o CO2, em sua grande parte, é transportado e dissolvido na forma de água, pelo forma de ácido. E aí esse ácido carbônico é quebrado em bicarbonato, que tem efeito tampão, e íons H+. Essa enzima é chamada anidrase carbônica. Aí ele quebra mais uma vez, formando água e CO2. Lá nos alvéolos você não manda o CO2 embora? Perfeito. Agora, quanto mais ácido o meu sangue, menor o meu pH, isso o bulbo entende como aumentar ou diminuir frequência? Aumenta. O bulbo entende no sistema nervoso central e manda, através do nervo frênico, o quê? Aumentar a contração do diafragma, sim ou não? Beleza. Nunca esqueça, se o diafragma desce, o músculo intercostal sobe. É sempre o contrário. Bom, mas vocês falaram de hemácia para mim, né? Hemácia é uma célula do sangue, aí o Lucas falou para mim de plasma. Plasma é a parte líquida, você encontra proteínas como albumina, como tromboplastina, tá? Enfim, uma série de proteínas. Só que, Lucas, além das hemácias, quais as outras células mesmo do sangue? Plaquetas e leucócitos. Leucócitos, em geral, estão nas células de defesa. Principal tipo de leucócitos que a gente mais estuda são chamados linfócitos. E esses linfócitos atuam em uma imunidade celular ou uma imunidade humoral. Lembra linfócito CD4, CD8? CD4 é aquele que vai atuar na imunidade celular, protege contra os vírus. O vírus HIV, o grande lance dele é que ele destrói, ele não deixa produzir esses linfócitos CD4. Tudo bem? O CD8 é atingido quando ocorre uma proliferação exagerada de células, câncer. Tá? Bem, e as plaquetas atuam no processo chamado de coagulação, onde o tromboplastinogênio é convertido em e atua na conversão da protrombina em que atua convertendo fibrinogênio em perfeito, galera. Isso é o sistema circulatório. Só que o sistema circulatório dos soldados é um pouco diferente dos outros, né? Lá do molusco, da adelite. Nós somos fechados, mas nosso coração só tem cavidade. Peixes, quantas cavidades? 2. Aves, anfíbios e répteis. 3. Crocodilianos, aves e mamíferos. 4. No peixe, a circulação é simples ou dupla? Simples. Completa ou incompleta? Completa. Anfíbios e répteis, 3 cavidades? Dupla e crocodilianos, aves e mamíferos. Dupla e? Completa. Quantas cavidades? 4. No humano, o sangue chega pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, sai pela artéria pulmonar, pulmão hematóide, volta pela veia, cai no átrio esquerdo, vem para o ventrículo, e daí é bombeado para o corpo. Quando o sangue está, quando o coração está contraído, eu chamo de sístole. Quando está aberto, eu chamo de diástole. Sístole e diástole ao mesmo tempo. Pode acontecer no coração? Não. Ou o átrio está em sístole e o ventrículo tem que estar em sístole, pressão máxima ou mínima? Máxima. Diástole, pressão mínima. Tem de 120 por 80, 12 por 8. Tudo bem? Beleza. Isso é nos mamíferos, né? Só que, gente, para